Coincidências, ou sinais de que a história tem padrões que se repetem. Hoje, você vai conhecer coincidências históricas bizarras que atravessaram séculos, civilizações e até continentes. Prepare-se, porque algumas delas vão mexer com a sua visão sobre o passado, e talvez até sobre o futuro. 1. Os presidentes dos Estados Unidos e o Rei John. Pesquisadores de genealogia descobriram que todos os presidentes dos Estados Unidos, com exceção de um, possuem ligação sanguínea com o Rei John da Inglaterra, que reinou no século XIII. Entre eles estão George Washington, George Bush, Bill Clinton, Barack Obama e até Donald Trump. Apenas Martin Van Buren, o oitavo presidente, não compartilha desse laço. O que isso significa? Será que a política mais poderosa do mundo nunca esteve totalmente nas mãos do povo, mas sim nas mãos de uma linhagem cuidadosamente preservada? Uma coincidência genética ou uma conspiração silenciosa que atravessa séculos? 2. Lincoln e Kennedy. Esse é um dos casos mais perturbadores da história. Lincoln foi eleito em 1860. 100 anos depois, em 1960, Kennedy assumiu o mesmo cargo. Lincoln tinha um secretário chamado Kennedy, que o alertou para não ir ao teatro. Kennedy tinha um secretário chamado Lincoln, que o alertou para não ir a Dallas. Ambos foram assassinados numa sexta-feira, com tiros na cabeça, na presença de suas esposas. Lincoln foi morto em um teatro chamado Ford. Kennedy, em um carro Lincoln, fabricado pela Ford. E seus assassinos? John Wilkes Booth nasceu em 1839. Lee Harvey Oswald, em 1939, exatamente 100 anos depois. Até mesmo os sucessores dos dois presidentes carregavam o mesmo sobrenome, Johnson. Coincidência, ou um padrão de destino que se repete em ciclos de 100 anos? 3. Juscelino Kubitschek e o faraó egípcio. No Brasil, há quem diga que Juscelino Kubitschek foi a reencarnação de um faraó egípcio. Por quê? A planta arquitetônica de Brasília, quando vista de cima, lembra símbolos egípcios. O eixo monumental, o alinhamento do Congresso Nacional e até a disposição dos ministérios guardam proporções semelhantes às pirâmides e templos do Egito. Além disso, JK falava constantemente sobre construir algo que resistisse ao tempo, assim como os faraós faziam com suas pirâmides. E há ainda um detalhe curioso: tanto Brasília quanto as pirâmides foram erguidas em um tempo recorde, quase como se seus construtores fossem guiados por uma obsessão invisível. Coincidência arquitetônica? Ou memórias de outra vida que o presidente teria carregado consigo? 4. Os livros que previram Donald Trump. No século XIX, o escritor Ingersoll Lockwood lançou livros que, hoje, parecem profecias. Em As Incríveis Aventuras do Barão Trump, o protagonista é um jovem aristocrata chamado Barão Trump. Ele vive em um castelo chamado Trump Castle e viaja pelo mundo acompanhado de seu mentor, chamado Dom. O paralelo é óbvio com o filho de Donald Trump, Barron, mas não para por aí. Outro livro do mesmo autor se chama The Last President, O Último Presidente. A trama fala de um presidente eleito em Nova York, cuja vitória gera protestos violentos nas ruas e um clima de instabilidade política. Mais de 100 anos depois, Donald Trump, nascido em Nova York, protagonizou uma das eleições mais conturbadas da história dos Estados Unidos. Coincidência literária, ou uma previsão assustadoramente exata? 5. Vampiros em culturas diferentes. Lendas de vampiros existem em praticamente todas as culturas antigas. Na Mesopotâmia, já no terceiro milênio antes de Cristo, falava-se em Lamassu, uma criatura que sugava o sangue de crianças. Na Grécia, surgiu o mito da Impusa, um ser que atacava viajantes à noite. Entre os astecas, havia o Camazotes, um deus com cabeça de morcego que exigia sacrifícios humanos. E na Europa medieval, os relatos de vampiros se espalharam de vilarejo em vilarejo, descrevendo criaturas com hábitos assustadoramente semelhantes. Como explicar que povos tão distantes, sem nenhum contato, tenham criado versões quase idênticas de um mesmo monstro? Seria apenas fruto do medo coletivo da escuridão, ou será que todos eles estavam descrevendo a mesma entidade real?
6. A placa do carro e a Primeira Guerra Mundial. Em 28 de junho de 1914, o arquiduque Francisco Ferdinando foi assassinado em Sarajevo, evento que deu início à Primeira Guerra Mundial. Mas um detalhe obscuro chama atenção: a placa do carro em que ele estava trazia a inscrição às 118. Muitos acreditam que isso seja uma referência ao armistício de 11 de novembro de 18, a data em que a guerra terminaria oficialmente. Como explicar que o carro de um homem assassinado, no início da guerra, carregava exatamente a data do fim do conflito? Coincidência matemática, ou uma estranha assinatura do destino? 7. Monumentos históricos semelhantes. Pirâmides no Egito, na Mesopotâmia, na América Central, na China e até na Indonésia. Todas construídas em épocas diferentes, por povos que jamais tiveram contato. E o mais enigmático, todas parecem ter funções parecidas, servirem como tumbas, templos ou pontos de contato com os deuses. Será que diferentes civilizações chegaram à mesma ideia por acaso? Ou teriam recebido o mesmo conhecimento, talvez vindo de uma fonte misteriosa? 8. Megalitos e alinhamentos astronômicos. Pedras gigantes erguidas em locais improváveis, sempre com alinhamentos perfeitos ao céu. O Stonehenge, na Inglaterra, marca o nascer do sol no solstício de verão. Na ilha de Malta, os templos megalíticos se alinham com a constelação de Órion. Até no deserto do Saara, foram encontradas pedras alinhadas de forma semelhante. Como povos antigos, sem tecnologia avançada, conseguiam levantar blocos de toneladas e posicioná-los com precisão milimétrica para apontar para estrelas? Coincidência arquitetônica, ou conhecimento deixado por visitantes que já compreendiam os segredos do universo? 9. Entidades semelhantes em culturas diferentes. Deuses com várias cabeças aparecem em culturas que nunca tiveram contato. Na Índia, Ravana era descrito com 10 cabeças. Na mitologia grega, a Hidra de Lerna possuía várias cabeças que se regeneravam. Entre os maias, esculturas mostram seres de múltiplas cabeças ligadas a forças sobrenaturais. Seriam apenas símbolos do poder divino? Ou será que todos esses povos estavam descrevendo uma mesma entidade que realmente existiu, e foi lembrada de formas diferentes em cada cultura? Coincidências, ou sinais de algo maior? A história parece brincar com padrões, repetições e símbolos. E talvez, essas coincidências não sejam apenas fruto do acaso. E você? Acredita que tudo isso é apenas coincidência, ou que o destino está escondido nas entrelinhas da história?